Estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia e nesse bloco a gente já começa fazendo um giro de notícias. E é com ela, com a Duda Ramos. Tudo bem, Duda? Olá, Elias. Olá, BH Todo Dia, todos os convidados e convidadas da edição de hoje desse programa que é muito importante para BH, para Minas, né? A gente vai atualizando sobre os assuntos de comportamento, mas também aquilo que é importante para você como cidadão e cidadão saber. Olha, e uma dessas informações fala sobre um prazo muitíssimo importante, é o prazo final para a entrega da declaração de imposto de renda. A Receita Federal havia informado um prazo mais curto, aí dia 29 de abril seria a data limite, mas agora a gente pode ficar mais tranquilo e ir até o dia 31 de maio, o que não quer dizer que a gente deva largar a mão aí desse compromisso, né, cidadão? Porque há ainda muitas instituições e empresas que ainda estão no regime aí da pandemia. Portanto, foi exatamente por isso que a Receita decidiu prorrogar o prazo, para que a gente tenha mais tranquilidade para recolher essa documentação, essas notas e entregar certinho na data, não ficar aí na mão com o leão. A gente já entregou aqui em Minas cerca de 6 milhões de declarações de pessoa física e a expectativa final é que os brasileiros e brasileiras cheguem à data do 31 de maio entregando cerca de 34 milhões de declarações de imposto de renda. Agora, para a gente continuar, diga. Só um pouquinho, que eu queria aproveitar, já que estamos falando de imposto de renda, se por acaso você, né, que está nos acompanhando, vai pagar imposto de renda, né? Faça um grande favor à nossa sociedade. Você pode descontar 3% do que você paga para o Fundo Municipal do Idoso ou o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Então, procure fazer isso. Principalmente se você reclama aquela coisa, né, Duda? Ah, eu pago imposto e não sei para onde vai o meu dinheiro. Se você fizer isso, 3% do que você paga, você sabe que vai ou para projetos, para o Fundo Municipal do Idoso, a população idosa está aumentando, esse é a década do envelhecimento, ou para projetos ligados aos direitos da criança e do adolescente. Então está dado esse recado, vamos lá, gente, já que tem que pagar, paga, mas saiba para onde vai o seu dinheiro. Então faça isso, é só conversar com o contador e aí a gente já facilita um pouco as coisas, tá bom? Muito bem lembrado, Elias, realmente a gente tem aí esse artifício que é muito cidadão, muito legal, vale a pena aí todo mundo se informar sobre ele. Agora a gente vai para uma outra data também que foi modificada e agora falando sobre a regularização do título de eleitor. Aqui o prazo final para a regularização agora está estipulado em 4 de maio, ou seja, está mais perto, né, do que a gente esperava. E aí a Justiça Eleitoral está colocando esse prazo para aquelas pessoas que estão pedindo a primeira via do título de eleitor. Além disso, aquelas pessoas que necessitam mudar o nome social ou então mudar o local onde vão votar deste ano para frente, tem esse prazo aí que não está assim tão tranquilo, né? Ou seja, procure uma sede da Justiça Eleitoral na sua cidade, se você estiver no interior do estado, ou aqui em BH, a gente tem já aqui na Contorno, né, a sede da Justiça, do TRE, onde há já um serviço de atendimento aos cidadãos e cidadãs. Isso, e atenção para os jovens, hein, Duda? Lembrando mais uma vez, né, a gente está nessa campanha aí, que o Tribunal, né, o Superior Eleitoral, tem trabalhado com isso para os jovens. Né? É verdade. Você que não tem título de eleitor ainda, está aí na faixa, né, entre 16 e 20 anos, não perca essa oportunidade. Mais do que nunca, você é crucial para a gente definir o nosso, mas principalmente o seu futuro, né? Tão jovem, precisa aí construir o seu país. E olha, o mais interessante é que para aquelas pessoas que ainda não cadastraram a biometria, não vai ser necessário cadastrar, ou seja, você não precisa cadastrar para poder votar em outubro próximo, mas é interessante porque otimiza todo o processo, faz parte, né, de uma reformulação tecnológica do sistema eleitoral brasileiro e você já pode fazer isso também nas sedes da Justiça Eleitoral nas suas cidades. Quem precisa de mais informações é só acessar o Título Net, onde você tem informações sobre débitos, né, aquelas pessoas que não votaram, não justificaram, e aí tem uma multa, ela é simbólica, tá? Mas tem que pagar, porque senão trava também outros movimentos aí, cidadãos que você venha a ter necessidade, como retirar, né, o seu passaporte, até mesmo o imposto de renda, notícia anterior. Então, o TRE está com tre.mg.jus.br como um dos canais para você ter mais informações. Olha, Elias, a gente falou aí dos jovens, né, e essa próxima notícia fala sobre a população infantil.
E aí tem algo de muito importante que os pais e mães e familiares das crianças entre 5 e 11 anos aqui de Belo Horizonte não estão se atentando. É que essas crianças que já foram vacinadas com a primeira dose contra o Covid-19 precisam voltar, né, e atender ao prazo do reforço, porque isso quer dizer que a gente vai poder cada vez mais flexibilizar as medidas, né, de contenção aí da Covid, como o uso de máscaras em espaços fechados e tudo mais, e a PBH já avisou, olha, sem que a população infantil, né, esteja indo vacinar de forma a obedecer aos prazos, a gente vai parar de flexibilizar. Já foi aí a nota, né, a informação passada pela Prefeitura de Belo Horizonte. E, portanto, quem tem criança nesta faixa etária, já vacinou a primeira dose, corre lá no posto, leva para vacinar. Cada um dia que a gente se atrasa, a gente compromete não só a saúde das crianças, mas de toda a população. Agora, para continuar falando sobre vacinação do Covid-19, Minas Gerais já entregou mais de 158 mil doses nesta semana para vacinação desse público entre 5 e 11 anos e também 1 milhão de doses da Janssen para vacinar os nossos idosos. Agora já na faixa etária de 70 a 79 anos, que podem já tomar a dose de reforço, ou seja, a quarta dose. A gente tem que reforçar sempre aqui quando fala de Covid-19 vacinação, que o Ministério da Saúde está alertando que as pessoas precisam cumprir o prazo, o intervalo mínimo entre a última dose e esta, ou seja, não tem mais aquela coisa de data para se vacinar. É só mesmo olhar lá, quando der 4 meses, corre para o posto e vai lá se vacinar e contribuir para a sociedade e também para a sua saúde. Aí, falando ainda sobre saúde, um dos maiores polos, né, de fabricação de ciência do Brasil está aqui em Minas Gerais, é a Universidade Federal de Minas, a UFMG, que descobriu e informou nesta semana que está cada vez mais próxima de trazer aí uma cura para os casos graves de dengue e chikungunya, que é uma das variantes da doença. E aí tem uma passagem super interessante, porque a universidade já pesquisava uma proteína conhecida como anexina A1. Ela era muito conhecida na inflamação causada por doenças como artrite. E agora os pesquisadores aqui de Minas descobriram que essa proteína, ela também pode auxiliar no tratamento dos casos graves da dengue. A gente já não está mais falando tanto dela, né, porque o Covid-19 protagonizou aí a cena, né, do noticiário de saúde nos últimos 2 anos, mas olha, a dengue continua fazendo vítimas no estado e em todo o país, principalmente nesse período pós-chuvas. Aqui no estado, somente de janeiro até agora, 5 pessoas já foram levadas aí por essas doenças, né? A chikungunya, lembrando, é uma das formas mais graves, que também deixa sequelas, e aí a UFMG está ajudando a gente a chegar cada vez mais perto, né, de uma cura e que menos pessoas faleçam dessa doença, que ainda não existe vacina. A gente vai agora para a última notícia de hoje, falando sobre dados que chegam aí do levantamento de registros de crianças nascidas. Desde o início da pandemia até agora, é que tem mais crianças em Minas Gerais com registros de mães solo. Isso no período da pandemia, ou seja, o fenômeno do registro, né, de que uma mãe tem o seu filho, vai lá e registra somente ela, aumentou. Isso é um fenômeno que está alertando, né, as instituições, está alertando a saúde pública, está alertando também a saúde mental, porque nós sabemos que mães solos, né, vivem em situações de maior precariedade, maior dificuldade econômica, financeira e também ficam à margem de muitas questões sociais. Tem tudo a ver com o papo de hoje aí também, né, Elias? A gente está no Dia do Filho, estamos falando sobre configurações de famílias diversas. Também está aí, portanto, um dado para dar mais pano para a manga para vocês. Muito bom. Duda, muito obrigado pela participação, viu? E o Giro de Notícias a gente sempre gosta, tá? Fique à vontade. Valeu demais, viu? Obrigada, Elias. Bom programa. Valeu. Muito bom. E essa última notícia dela, eu queria rapidamente repercutir com vocês duas. Georgia, te surpreende essa coisa de, durante a pandemia, a gente ter menos pais registrando, homens, né? Registrando seus filhos? É muito triste, né? A gente se deparar com essa história que ela continua recorrente, né? Eu que acolho famílias, é muito comum, né? Você encontrar mães que
seguem essa carreira solo aí. Mesmo às vezes o pai tendo o registro, ele some, principalmente abandona, no caso da enfermidade. Ainda mais com câncer, é muito comum a mãe assumir toda a responsabilidade, não só do filho enfermo, mas também dos outros filhos que estão saudáveis. E aí o desafio se torna realmente bem maior. Kênia, você vê isso também? É curioso, né, que a gente tenta aí fazer todo um trabalho social para que as pessoas se conscientizem, né? E, no entanto, a gente se depara sempre com isso. Eu considero isso um atraso, assim, né, na nossa sociedade, enquanto pessoas mesmo. Porque se existe uma relação ali, ainda que breve, e se existir uma consequência que é, né, um filho, eu acredito que o mínimo que se pode fazer é olhar para esse filho, é acolher esse filho de alguma forma, da forma possível. E a mãe, ela tem esse arquétipo aí, né, de proteção, a mãe consegue, na verdade, né? Sempre a gente tenta olhar para uma rede de apoio ali, mas como o pai é importante na vida do filho, né, gente? Fundamental. É meio absurdo, assim, né? E a maioria deles teve um pai, teve uma referência, né? Ou às vezes não também, né? A gente sabe que isso perpetua, né? Sim, e por que não olhar para isso, né? De provavelmente uma forma não mais gostou humanizada. disso, né? Sentiu falta de um pai. Sim, né? Com certeza. E a gente vai repetindo esse equívoco aí. E as e crianças aumentou com a pandemia, sofrem, né? Agora o dado, né, que a gente trouxe no Giro de Notícias É lamentável. Lamentável. Deixa eu aproveitar e colocar um pai aqui no papo, né? O Júlio. Eu fiquei curioso, Júlio, e com relação à sua história, né? Com a adoção de 2 gêmeos, um inclusive que tem, né, deficiência auditiva, né? E eles são crianças quilombolas, é isso mesmo, Júlio? Eu sou pai por adoção do Alan e do Alex. Eles estão fazendo 14 anos hoje, aniversário deles. Parabéns! Acabando aqui o nosso encontro, vou lhe comprar um bolinho e uma Coca-Cola. Os dois, a nossa adoção é chamada adoção especial, no nosso caso triplamente especial, porque eles eram um grupo de irmãos, eles tinham 6 anos quando eles vieram para a gente, e o Alan é surdo. Quando a gente fez o curso para se preparar para a adoção, logo após o curso, a gente abriu o perfil, no sentido de que a gente estava pronto para acolher grupos de crianças maiores, mais do que uma criança, irmãos, etc. E aí a gente entrou na fila no lugar mais ou menos 90 e poucos da fila, assim, 6 meses depois a gente recebeu uma ligação que teria essas 2 crianças, né, hoje nossos filhos, estavam prontas para adoção. E o processo começou aí. Nós estamos completando 8 anos com eles aqui em casa. Puxa vida, parabéns. Temos algumas imagens deles aqui, eu queria, né, comentar junto contigo, Júlio, por favor. Então pode colocar as fotos, a produção, para que a gente possa comentar um pouco, conhecer um pouco mais, né, dos dois, né, do Alan e do Alex. Quem que é esse, hein, Júlio? Esse é o Alan. O da esquerda é o Alan, o da direita é o Alex. Eles são gêmeos, mas são bivitelinos, são bem diferentes um do outro, né? E que lugar é esse? Muito diferente. Que lugar é esse que vocês estão? Nós tivemos a oportunidade de morar 1 ano na Espanha. Eu fiz uma parte do doutorado lá e a gente fez o Caminho de Santiago. A gente caminhou por 30 dias, eu e minha esposa, e meus meninos foram pedalando de bicicleta. Eles eram a sensação do caminho e as pessoas pediam para tirar foto com eles faziam amizade com todo mundo, né? Esse era um sonho seu e da sua esposa também, Júlio? O caminho? Olha, o intercâmbio era um sonho nosso, familiar, nós ficamos construindo esse sonho por alguns anos, e o Caminho de Santiago, no final das contas, ele fez parte da minha pesquisa de doutorado, e também foi um momento, Elias, como a gente sabe, o amor é construído, né? As histórias da família são construídas. A gente escolheu morar na Espanha, depois fazer o Caminho de Santiago, para fortalecer o vínculo da família. Para criar histórias, criar fotografias, criar aventuras. A ideia é que a gente fosse para um outro país, num pequeno apartamento, vivenciar uma outra realidade, e isso fortaleceria a nossa família. Ótimo. E foi uma experiência bastante difícil, muito bonita, e o Caminho de Santiago trouxe isso para a gente. Dizem misticamente que o caminho entrega o que a gente procura, né?
no nosso caso, entregou um vínculo muito forte, porque foi uma experiência difícil, né? Ter uma rotina no caminho, muitos quilômetros, muitas serras, e o caminho nos entregou isso, sabe? No último dia, assim, poucos quilômetros antes de chegar, numa mata bonita, assim, eu chorei muito, chorei de alegria, porque o caminho tinha sido muito difícil, fisicamente, mentalmente, ao mesmo tempo com a equipe, família, né? Mas tinha entregado o que a gente foi procurar. E mais um detalhe que é importante, eu tenho o Alan, ele é muito extrovertido, né? Que é o surdo, ele nasceu primeiro, ele é mais dominante, e o Alex muito tímido, era muito tímido, mais introvertido, e o caminho fez o que os dois precisavam. Ele empurrou o tímido, ele chegava primeiro no alto da serra, com um vigor físico maior, os dois não estavam nem entendendo por que o tímido chegava primeiro, e o mais extrovertido, que é o Alan, o caminho foi freando, porque ele não conseguia descansar, a gente chegava nos lugares, ele brincava, então ele acabou tendo febre no 9º dia, depois teve febre no 13º dia, ou seja, o caminho, de uma forma ou de outra, acabou entregando o que os dois precisavam e o que a família precisava também, né? Parabéns, muito bacana essa história, né? E o caminho não é fácil. Achei legal você falar, né, das dificuldades, né? A febre, as dificuldades, muito, muito importante. Deixa eu aproveitar, essa sua história é de vínculos, né? Tem tudo a ver com a ideia da constelação familiar, que eu queria agora puxar, né, o Dr. Cleiton, para falar um pouco para a gente, né, o que é a constelação familiar e por que essa utilização da constelação na solução de conflitos. Fala para a gente, Dr. Cleiton. Então, Júlio, na verdade a constelação eu digo mais que era uma filosofia, surgiu a partir de um método criado por um alemão, e esse método traz para a gente algumas percepções de como funciona o nosso sistema familiar. Nós trabalhamos no judiciário hoje buscando resolver os conflitos de uma maneira mais adequada. E, de repente, o método ele se encaixa dentro de uma fase do processo em que se permite que nós chamemos os envolvidos no conflito a refletir sobre o conflito em si e que eles possam, de alguma maneira, construir o resultado da solução que eles estão buscando no judiciário. A constelação ela surgiu para nós, então, apenas como uma ferramenta. Ela traz para a gente percepções sobre o conflito, sobre o sistema das partes envolvidas no conflito, e auxilia a gente a ajudá-los a construir esse resultado, a construir essa solução, para que eles não fiquem aguardando a sentença de um juiz, que é um terceiro, que eles não conhecem, que não sabe exatamente como vai decidir, e que, de repente, a decisão pode não agradar a nenhum dos dois lados. A constelação, então, veio com uma espécie de auxílio dentro de uma fase do processo, que é o momento em que a gente chama as partes a fazer o que a gente chama de autocomposição. Participar de uma mediação, participar de uma conciliação. Uma das convidadas que está presente aí é a Kênia, está fazendo a formação em mediação comigo. Ela vai poder acrescentar mais para vocês aí o que seria isso, né, dessa possibilidade de ter um terceiro imparcial que apenas é o facilitador de uma comunicação que não existia. Boa. Ou que não existe, né? Sim. E aí, o que a constelação trouxe para nós, enquanto ferramenta, é apenas facilitar que essa comunicação possa existir novamente. É uma oportunidade que a gente tem de dar aos envolvidos no conflito um novo olhar para o próprio conflito. Porque o que normalmente eles buscam do judiciário, através do advogado, esse problema é meu, mas eu quero que alguém resolva. E o que nós estamos fazendo vamos olhar para o inconsciente, vamos olhar para as questões sistêmicas, porque nós estamos falando de família, nós estamos tratando de vínculos que não se desfazem, e isso não precisa de ser nenhum cientista para perceber. Esses vínculos familiares, eles não vão se desfazer porque o juiz deu uma sentença, né? Ou porque o pai, apesar de não estar, né, vocês falaram uma questão dos alimentos aí, do registro, não é o fato dele ter assumido efetivamente o seu papel de pai que ele deixou de ser pai, porque, afinal de contas, embora alguns assumam a função de efetivamente criar, mas teve aqueles que assumiram a função de colocar no mundo. Pode ser que esses que assumiram a função de colocar no mundo não tiveram condição de dar aquilo que os filhos precisavam, aí surgem as famílias adotivas, o exemplo do Júlio é algo fantástico,
principalmente quando a gente vê alguém adotando, não só para poder satisfazer o desejo da maternidade e paternidade, mas para dar a uma criança que não pôde ter da sua família biológica aquilo que eles precisavam, aí surge essa família substituta com esse carinho, com essa grandeza toda. Então, a constelação familiar fala disso, fala de vínculos, fala de relações. Nós estamos apenas trabalhando e olhando para as relações de uma maneira diferente. Mas a gente, né, nós somos seres humanos relacionais, né, doutor Cleiton? Então, assim, a gente esquece isso. Então, por isso que eu acho maravilhoso e até diria mais, revolucionário da parte de vocês utilizarem uma terapia como essa. E me desculpe, mas não é apenas, é fundamental. Sim, nós precisamos melhorar os nossos serviços judiciais. A gente sabe exatamente o que a sociedade espera de um judiciário, mas a gente sabe que o judiciário também tem suas limitações. Nós trabalhamos, e uma sentença de um juiz é dada de acordo com a lei, mas às vezes a lei nem sempre é justa, e às vezes a sentença nem sempre é justa. Então, o que se tem feito ultimamente é chamar a atenção das pessoas para que elas tenham desenvolvido a sua autonomia de elas interferirem no resultado dessa solução, delas buscarem, de alguma forma, construir o resultado dessa solução, e não simplesmente cruzar os braços e esperar, o juiz decide por mim. É muito pior, inclusive, quando ela espera que o juiz decida por ela. Isso. Vamos fazer um giro aqui com relação a isso. Primeiro a Kênia, né? Que ela está ali comemorando, feliz demais, né? Kênia, incrível isso, né? Isso é revolucionário. Eu sou fã do doutor Cleiton, eu já falei isso para vocês, né, gente? Escutar ele falando, ele é uma pessoa extremamente sábia, assim. É prazeroso, né, quando a gente participa ali das oficinas com ele, e ele tem muita propriedade, e essa visão do judiciário de renovar os métodos, porque igual ele falou, muitas vezes a gente tem que ir mudando, né? Nós começamos lá atrás com o Código de Hammurabi. Então, de lá para cá, quanta evolução, por que não evoluir agora? E justamente de uma forma mais humanizada, de forma que eu participo, a minha supervisora do estágio mesmo lá no Sejusc, a Kátia, uma graça de pessoa fantástica no trabalho que ela exerce, ela fala justamente que ali a gente tem a oportunidade de protagonizar a solução daquilo, né? O protagonismo e realmente olhar para o conflito, que nem sempre é realmente por causa daquilo que é apresentado inicialmente. Isso. Né? Às vezes é ali uma questão de um sentimento, né? A questão da alma mesmo ali, que foi dilacerada em algum momento daquela relação, que não saiu como esperado, e de repente a gente tem ali a oportunidade de dissolver isso de uma forma mais amorosa, olhar para isso de uma forma, com um olhar amoroso e não com o olhar de de um único juiz que chega ali e sentencia, que muitas vezes não resolve o conflito. Às vezes decide uma questão legal, mas o conflito ele vai continuando, e isso perpetua, né, nos casos de família, pais e filhos. Muitas vezes isso prejudica muito os filhos, é muito prejudicial para as crianças, principalmente para os adolescentes, né, que se sentem ali à margem e normalmente estão, né, eles são o foco do conflito, mas não são a causa do conflito. Boa, muito bom, muito emaranhado aí, né? Muito. Muito emaranhado. Vamos lá, Jorge, que é interessante, né? A autonomia do sujeito, né? Genuína, né? Essa escuta de muito respeito. E eu estou admirada, né, de conhecer essas pessoas e saber como tem sido mediada, né, esses conflitos que são realmente, às vezes, avassaladores, né, perpetuam por gerações em gerações, e é muito triste, porque o juízo final, ele vem, às vezes, para resolver uma questão legal, como ela falou muito bem, mas e as questões afetuosas, né, as questões emocionais, que massacram, né, essas vidas. Então, fiquei realmente assim, muito feliz de saber que há uma intervenção de uma escuta genuína, de respeito e principalmente de colocar o próprio sujeito como protagonista da sua história. Boa. Né? Júlio, preciso de repercutir um pouco com você. O que você achou disso, assim, hein, Júlio? Essa ideia do judiciário trabalhar com a constelação familiar. Você conhece a constelação familiar, Júlio? Conheço sim, Elias, já me beneficiei dela algumas vezes, a minha família se beneficiou muito. Aliás, teve um dia muito importante no começo do meu processo de adoção,
a gente chamou os primeiros anos dos anos da acomodação das placas tectônicas. Tamanho foi a quantidade de conflitos. Imagine, os meninos chegaram traumatizados, sofridos, com o mundinho interno deles desorganizados. Um belo dia, numa constelação que a gente foi, com uma super consteladora, ela me chamou no canto e falou: olha, eu tenho 3 filhos adotivos, eu tenho um marido que foi adotivo, e eu vou te dar uma orientação que vai ser importante. Toda noite, faz um boneco junto com seus filhos, 2 bonequinhos dos pais biológicos, reza e agradece pela vida deles. Vocês são pais porque eles deram a luz aos filhos, os filhos hoje são seus filhos por causa deles, e é muito importante que essa relação também com eles seja curada. Então, a constelação, para mim, foi muito importante. Só para completar, Elias, eu acho que a aventura humana é muito complexa, muito desafiante, né? Quando a gente olha para dentro, a gente começa a descobrir, olha com carinho, né, com cuidado, seja através de uma terapia tradicional, seja através de uma constelação, da meditação, de viagens de imersão no mundo. Quando a gente olha para dentro, a gente começa a descobrir coisas que estão nas sombras, né, que a gente não compreende bem. E aí, para tomada de decisão, a gente mal compreende que, às vezes, a gente está tomando a decisão de questões que a gente nem entende bem, né, que estão no nosso inconsciente. E a constelação, ela é uma aceleração desse processo durante um período curto ali, de te mostrar uma situação que para você estava escondida e que, portanto, te ajuda a ver. Ela não é em si a solução, mas como ela te ajuda a ver, ela é um holofote sobre o seu inconsciente, uma parte dele, ela te ajuda a ver e, portanto, te ajuda a reposicionar, ressignificar. Também estou admirado com a iniciativa aí. Não, e muito bacana o que você falou. Não é a solução, não é assim, de uma hora para outra, não. Ela te ajuda a ver, a enxergar. Muito bom, Júlio, muito bom. Dr. Cleiton, a gente está chegando ao final do nosso bloco. Eu sei que o senhor tem um compromisso agora, né? Mas eu queria só aproveitar. É possível a gente pensar num link entre constelação familiar e comunicação não violenta, hein, Dr. Cleiton? Sim, Elias, com certeza. A comunicação violenta também é uma ferramenta que a gente utiliza na solução de conflitos. Mas quando eu recebo um casal que já não se comunica, que tem um diálogo difícil, eu posso usar a constelação, logicamente com a autorização deles, com o consentimento informado deles, para diagnosticar onde que está a raiz do conflito. E depois eu posso trabalhar com eles as dinâmicas de melhoria dessa comunicação. Eu posso casar as 2 ferramentas. E o ideal é que essas ferramentas sendo casadas, eles saiam dali com a comunicação devolvida. Eu falo para os casais, não precisa voltar a viver de beijinho e abraço, mas que pelo menos eles consigam se comunicar. Muito bom, muito bom. Parabéns, viu, Dr. Cleiton? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela gentileza, né, de procurar caminhos diferentes para o judiciário. O trabalho do juiz, da juíza, é um trabalho muito pesado, ter que decidir muitas vezes a vida das pessoas. Então é preciso também desmistificar um pouco, essa função, tão pesada, na minha opinião, para um juiz e uma juíza. Parabéns, viu? Obrigado. Tá bom, obrigado, muito bom. Muito obrigado pela participação. Teremos outras oportunidades também. Daqui a pouco a gente volta no nosso último bloco e aí a gente foca um pouco mais na questão da Casa Aura, que está aqui presente. A gente falou de comunicação não violenta aqui, já procurando abrir um espaço para a entrada, daqui a pouco, da nossa convidada para falar um pouco desse trabalho importante que a Casa Aura faz já há um tempo aqui em Belo Horizonte, tá bom? Intervalo e a gente volta em instantes. Valeu!